Olá! Muita gente já ouviu falar de espiritismo por causa das mesas girantes ou das mensagens do além, né? E isso desperta uma curiosidade danada. Bom, hoje a gente vai explorar o caminho ideal para quem quer entender essa doutrina de um jeito mais profundo, mais transformador. A ideia é ir muito além desses fenômenos que, claro, chamam bastante atenção. Para começar, vamos imaginar que existem duas portas para entrar nesse universo. De um lado tem a porta do fascínio. Ela é cheia de mistério, de fenômenos que deixam a gente de queixo caído. Do outro lado tem a porta do fundamento. É um convite mais quieto, sabe? Para a gente refletir sobre quem somos, sobre a existência da alma e as leis morais da vida. E o mais interessante é que, embora a primeira porta seja mais chamativa, é a segunda que constrói a base firme para um entendimento de verdade. E essa escolha de porta já nos leva direto para o erro mais comum de quem está começando. É super natural se sentir atraído pelo espetacular, pelos fenômenos, só que começar por aí é como tentar construir uma casa pelo telhado. Muitas vezes isso leva a uma compreensão bem superficial, ou o que é pior, a um beco sem saída, cheio de dúvidas e sem nenhuma resposta sólida. Vamos dar uma olhada no caminho que muita gente segue. Primeiro, a pessoa vê um fenômeno intrigante. Depois, ela tenta ali desesperadamente achar uma causa para aquilo. E só então, se ficar convencida, talvez aceite a doutrina como uma explicação. Parece lógico, né? Aquela coisa do ver para crer. Mas, conforme o entendimento do espiritismo, essa é a ordem invertida de aprender. E por que a ordem invertida? Pensa só. Seguir esse caminho é como pegar um livro e ir direto para o último capítulo. A gente até fica sabendo o final, mas falta todo o contexto, o desenvolvimento dos personagens, a trama. A conclusão acaba não fazendo muito sentido sem a base. O foco fica todo na consequência, no efeito especial, e a gente perde de vista o princípio fundamental que gera tudo isso. Então, se esse não é o caminho, qual é o verdadeiro ponto de partida? Agora sim, vamos descobrir qual é o alicerce, sabe? A viga mestra que sustenta todo esse edifício doutrinário. A ideia central que precisa estar no lugar antes de qualquer outra coisa para que tudo faça sentido. E a lógica por trás disso é apresentada de um jeito brilhante nessa pergunta. Como é que alguém vai aceitar a existência de espíritos se comunicando do lado de fora se essa pessoa nem parou para refletir sobre a existência de um espírito dentro de si mesma? Para quem acha que tudo é matéria, que a vida acaba aqui, qualquer fenômeno desses vai ser sempre só uma anomalia, uma fraude ou algo para ser ignorado. Nunca vai ser a prova de uma realidade maior. É aqui que um conceito-chave entra em cena. Antes de se aprofundar no espiritismo, é preciso ser espiritualista. E o que isso quer dizer? É bem simples, na verdade. É acreditar na ideia fundamental de que nós temos uma alma, um princípio inteligente, que sobrevive à morte do corpo. Percebe? Isso é uma ideia universal, que não depende de nenhuma religião ou doutrina específica. Então, aqui está o ponto crucial. O caminho proposto é, primeiro, consolidar essa convicção interna sobre a nossa própria natureza espiritual. A aceitação da alma como princípio vem antes de qualquer estudo sobre como ela se manifesta. E veja bem, não é uma questão de fé cega de jeito nenhum, mas sim de método e de lógica para construir um conhecimento sólido. Isso nos leva direto para a próxima parte, que resume essa metodologia toda. A recomendação é bem clara. Primeiro, a teoria. Depois, a prática e a observação dos fenômenos. E essa abordagem não é por acaso, não. Existem vantagens muito práticas e importantes em se construir o conhecimento sobre essa base filosófica sólida. Este slide mostra perfeitamente os benefícios. Começar pela teoria, por exemplo, nos mostra que o objetivo é muito maior do que só matar a curiosidade. Ela explica como os fenômenos são possíveis e prepara o estudante para as dificuldades e até para as decepções que podem aparecer. Isso constrói uma convicção muito mais racional, mais firme. E o mais importante, revela o verdadeiro coração da doutrina, que é sua filosofia transformadora e sua moral consoladora. E essa citação resume tudo de forma brilhante. É realmente difícil, né, olhar para um objeto se mexendo sozinho e, a partir dali, deduzir toda uma filosofia complexa capaz de regenerar a humanidade. O fenômeno, sozinho, é pequeno e pode ser mal interpretado. A ideia por trás dele, essa sim, é imensa. Agora, vamos avançar um pouquinho. Mesmo entre aqueles que já aceitam os princípios da doutrina, existem diferentes níveis de compreensão e de aplicação. A doutrina descreve 4 categorias principais de adeptos, mostrando que crer não é o ponto final, mas sim o começo de uma jornada. Olha só que interessante esta tabela.
Primeiro, temos os experimentadores, que veem o espiritismo como um passatempo, focado só nos fenômenos. A crença deles não tem impacto moral nenhum na vida. Depois vem os imperfeitos, que até acham a moral espírita bonita, mas, na prática do dia a dia, não aplicam. Em seguida, os verdadeiros espíritas, que são aqueles para quem a prática do bem e a busca pela transformação moral são o centro de tudo. E, por fim, os exaltados, que agem com um entusiasmo cego, exagerado, muitas vezes sem estudo nenhum. E aqui tem um ponto muito importante. O entusiasmo cego dos exaltados é visto como mais prejudicial do que útil. A fé que não raciocina pode levar a pessoa a acreditar em tudo, ao fanatismo, ao engano. É por isso que o estudo prévio, a lógica e a razão são tão valorizados. São como um antídoto contra o exagero e a superficialidade. Com essa base bem construída, a gente pode finalmente entender o propósito maior de todo esse estudo. Porque, veja bem, a crença e o conhecimento não são um fim em si mesmos. Eles são ferramentas que apontam para uma missão, um objetivo prático e profundamente transformador na vida de cada um. E que missão é essa? A definição aqui é poética e direta. É uma missão de consolo e ação. É aliviar o sofrimento dos outros, consolar os corações aflitos, acalmar desesperos e, o que é fundamental, trabalhar na própria reforma moral para só então poder ajudar na dos outros. A teoria finalmente vira prática de amor. No fim das contas, depois de todo o estudo, de toda a reflexão, tudo se resume a um único e poderoso objetivo: fazer o bem. É na aplicação prática da caridade e da moral ensinada por Jesus, que é a base da doutrina, que a gente encontra a verdadeira satisfação e o sentido de toda essa jornada de aprendizado. E para a gente fechar, fica esta pergunta que resume toda a nossa conversa de hoje. Ao se aproximar do espiritismo ou de qualquer caminho de conhecimento, o que se busca? O espetáculo que só impressiona os olhos ou a transformação que realmente edifica a alma? A resposta para essa pergunta define não apenas como a gente começa, mas todo o percurso que teremos pela frente.